Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Grande Criador, te louvamos porque o Senhor é bom e a sua bondade é tamanha que não destrói um mundo de pecado, mas salva os pecadores. O Senhor tem misericórdia de cada um de nós, quando deveríamos ser tratados sem misericórdia, mas a misericórdia nos envolve. Obrigado, Senhor, por podermos viver uma vida cristã e ajuda-nos cada dia mais a aproximar nosso viver do testemunho de Cristo, pois precisamos de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, vamos meditar um pouquinho hoje sobre o ópio de Deus. Bem, antes de entrar nestes parágrafos, que se eu vou falar de ópio porque o profeta falou, então a gente tem que aprender com quem foi mestre. Não adianta você querer aprender com outra pessoa. Eu estava bem aqui aberto a Bíblia, nem preparei. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu Senhor. O discípulo, não somente aqueles que andaram com Jesus naquele tempo, mas os que andam com Jesus hoje. Jesus é a palavra. Se você pode andar com Jesus hoje, você vai ter que aprender dele. A gente não gosta de aprender com os outros, mas você já vai para a escola para aprender. O problema depois que aprende, querer ser mais do que o mestre. É o aluno querer ser mais do que o professor. Ele nunca reconhece que ele tem o seu tempo de aprendiz. E ele precisa se submeter ao mestre. Agora, nós não temos que nos submeter ao homem. Mas o mestre, vocês estão cansados de saber que é o Espírito Santo. Quem que pode mudar a vida
de um bêbado, de um fumante, de um adúltero, de um mentiroso, de uma prostituta, quem pode mudar? Só Deus. Não tem remédio. Quem pode tranquilizar nossos nervos? A gente toma o remédio, a medicina, né, para poder tranquilizar. Mas a hora que termina o efeito, volta novamente. Então a gente está precisando de um remédio eterno que pode trazer uma mudança. Isto é uma cura, né? Uma cura total. E cada um de nós temos essa necessidade. Quando você não precisa de uma coisa, precisa de outra. Você tem que reconhecer isso, achar que é alguma coisa. Eu não preciso disso. Você precisa disto e precisa de outros também. Você precisa de todo mundo. Toda pessoa que acha que não precisa de ninguém vive com o nariz empinado e morre afogado. Não é assim a vida cristã. A vida cristã é uma vida que você tem com quem aprender. Você vai na Bíblia. Eu não quero aprender com outra pessoa senão com aquele que andou com Jesus e com o profeta do dia, que me deu exemplo, me deu testemunho. Eu não quero apenas ter uma vida admirável. Eu quero mostrar isto através do viver. Que tem pessoas que gostam de admirar a vida da gente. E acham que é só a gente, mas não é. É um privilégio seu. O privilégio de ser dominado, o privilégio de ser calmo. Isso é um privilégio seu, não é só de uma pessoa. É porque você não tem encontrado a fonte. Mas você vive 20, 30 anos dentro da igreja e não encontra a fonte. Não encontra o remédio, não encontra a cura. É porque não quer. Irmão Brana mostra isso, você dá o remédio para ele na boca, ele cospe fora. Ele não vai ser curado. Você pega a mensagem, prega a mensagem, sua camisa. Tem hora que, sabendo o que está acontecendo, tem hora que pregando como Jesus pregou propositalmente, que Jesus sabia. Mas ele pregou, então tem hora que a gente também pregando propositalmente. Tem hora que não. Tem hora que eu dou um tiro para cá e ele sai para lá. Ó. Ele diz, mas você é ruim de tiro. Sou mesmo, porque eu tive que aprender com isso daqui. Falou, vou dar um tiro de mensagem nele. Pegou no outro lá. O outro estava precisando daquilo, daquela mensagem. Mas a gente tem que talvez sofrer um pouco, gemer um pouco com alguns irmãos para que outros sejam beneficiados. E muitas vezes a mensagem não alcança aquele objetivo naquela pessoa que você pensa está alcançando na outra pessoa. Agora, quem é que vai no arrebatamento? É a outra pessoa? Por que nós mesmos não sejamos tocados? Irmão, olha, não é por eu estar velho. Essa é a minha natureza. A natureza humana, carnal, ela não é boa. De ninguém é boa. Tem que ter um domínio sobre ela. Você não pensa que porque você tem 20 anos de crente, que você já dominou a natureza. Talvez a cobra está aí, a serpente está aí. E você não domina ela. E ela está aí. Você, mas eu tenho 20 anos de crente. Não importa. Não importa quanto você crê em Deus. A coisa é deixar aquele remédio trazer uma cura. O remédio quando eu falo a palavra, você sabe que o remédio é uma cura. Que o remédio é algo que remedia, não cura. É a força de expressão. Então você toma esta palavra e deixa ela operar em você. Muitas vezes a gente prega, o povo fica do mesmo jeito. O povo não muda. As irmãs não mudam, os irmãos não mudam.
E a pregação está aí pelejando para poder ajudar, para dar a mão para alguém. E eles são teimosos. Cospe o remédio fora. Eles não engolem o remédio. E a gente, na fé que nós temos, aquela fé que foi dada aos santos, que aprendemos com o profeta, que é uma boa coisa. Guarda a palavra, aprendei de mim. Aprendei de Jesus. Aprendei com Paulo. Aprendei com Brana. Certo? Aprendei de mim. Essa é a expressão de Jesus Cristo. Porque é a única forma de você mudar. Não de você passar uma hora na igreja. Quase na hora. Está demorando falar amém. Você não vai levar nada. Você tem que ter interesse. Tem que haver algo dentro de você que diga, eu não presto. Enquanto tiver algo dentro de você dizendo, eu sou bom, você não vai para frente. Você não para ouvir. Tem que ter algo dizendo, eu não presto. E esse é o meu eu. Quando o meu eu diz, eu sou bom, eu não presto. Então, mas eu tenho que ter aqui dentro de mim o meu eu dizendo, eu não presto. Porque aí eu posso aprender. Assistir os cultos é muito bom. Mas eu te pergunto, o que tem feito o culto para você? É bom assistir o culto. Nada de mal, o povão pela internet, numa hora dessa, de 500 a 1000 pessoas, é um trabalho pequeno nosso, mas está atingindo aí de 500 a 1000 pessoas nesse culto. Mas espera lá, o que você tem aprendido? O que você tem dado valor da mensagem que você tem recebido? Você me envergonha. Que valor você dá da mensagem que você tem recebido? Aí para não matarás. Um mata com tiro, uma mata com desgosto. E eles pensam que matar é só dar um tiro na pessoa, dar uma facada no coração. Não, não matarás de tristeza, não matarás de desgosto. E muitas vezes as pessoas estão sofrendo e outros estão matando, espizinhando a pessoa. E elas não percebem que elas são erradas. Escuta sempre a mensagem, mas enquanto aquele Deus não vier e trazer aquele ópio, aquele tranquilizante dele, dentro de você, para acalmar suas agitações, desejos que ninguém satisfaz. A gente vive num mundo que as pessoas estão lutando cada dia mais, e é bom lutar, mas elas nunca se satisfazem. Elas não vão para frente, porque não satisfazem, elas não descansam. Quem não satisfaz não descansa, não tem paz. Você tem que lutar, mas depois você tem que chegar no momento de dizer, graças a Deus, eu já estou bom para descansar agora. Tem gente que não descansa nem aposentando. Outros querem aposentar só por causa do dinheiro. Mas tem uns que até morrem porque aposenta. Porque eles querem trabalhar. E deve aprender, o seu tempo de trabalho terminou. Até o governo está dizendo que terminou. Bem que hoje ele está, a expectativa de vida hoje diz que é 70 anos. Bom demais, né? A expectativa de vida, 70 anos, e a aposentadoria, então, você não vai aposentar tão cedo, porque é o método do governo. Mas depois disso também, você deve ser agradecido a Deus por todo este tempo, estes anos de trabalho, e depois tirar uma folga, um descanso com a sua família, para estar com a sua família, com o seu povo.
ser agradecido a Deus por esse tempo todo. Você não recebeu uma recompensa? Hoje, irmãos, que até quem não trabalha, o governo ainda dá uma recompensa. Você trabalhou certos anos, pagou INSS certos anos, não precisou pagar os 35 e acaba aposentando com 15, 20 anos. Eles acabam aposentando, outros muito menos. O governo está ajudando. Tem coisa, vou falar bem do governo, é uma ajuda que o governo dá, mas a pessoa está satisfeita? Não está. Nem merecia aquilo. Uma pessoa que não paga INSS, eu não gosto de falar essas coisas, porque vem outra coisa na mente, eu não quero falar. Mas você que não paga INSS, você quer desfrutar no final, na sua velhice de aposentadoria, sem pagar. Você quer desfrutar das bênçãos de Deus sem ser um dizimista? É isso aí que eu não queria falar. Porque a pessoa quer desfrutar, aí eu quero desfrutar. Você quer desfrutar? Faça algo. É Deus quem falou isso. Aqui no natural é assim também. Você quer desfrutar de um tempo? Faça algo, trabalhe. Aí depois o governo tem leis difíceis, leis duras, leis que não são boas, nem a favor do trabalhador, mas também tem muito trabalhador que não trabalha. O que é isso? O que é isso? Trabalhador que não trabalha. Ele recebeu o título de trabalhador, mas ele não trabalha. Então parece que a minha mensagem já é contra os trabalhadores, né? Mas a questão é que a pessoa quer receber uma coisa que ela não faz. E ela quer receber de Deus o que ela não faz. Eu tenho que ver resultado naquilo que eu prego, na mensagem que eu prego, eu tenho que ver resultado. Se não mudar a minha vida, não adianta nem eu tentar, que não vai mudar a sua. Não vai mudar, porque não mudou a minha vida. Então, como vai mudar a sua? Eu vou pregar que Deus vai mudar a sua se não mudou a minha. A gente tem que olhar por isso. As coisas começam em casa, não é na casa dos outros. É em casa. E a coisa começa com o indivíduo. Não é o marido e a mulher mudando, é um mudando. Se um mudar, é o suficiente para Deus fazer a obra naquela casa e mudar o outro. Mas um tem que mudar. Um tem que buscar Deus. Na igreja, alguém tem que buscar Deus para outros verem aquilo. Você vê aquela pessoa, tem uma boa natureza, uma boa vida. Sabe por que ela desfruta de grandes coisas espirituais hoje? Ela está alegre, está satisfeita. É uma pessoa até independente. Ela luta por si própria. Sabe por quê? É porque ela crê e coloca em prática as coisas. Não vamos perder nosso tempo de vir na igreja, não, irmãos. Vamos perder o tempo de assistir o culto pela internet. Se não há propósito em nós de uma mudança, e você tem que olhar no espelho de Deus, sua palavra, e ver, mudei? Já mudei? Eu preciso mais. Eu vou em busca de mais. Eu preciso de uma mudança. Todos nós estamos em busca disso, em busca de uma fé. Alguém diz, bom, a minha fé já está boa, filho, você nem sabe de onde a sua fé veio. Você vê esse monte de religiões, a fé de todos esses daí veio da católica. Então todos são trinitarianos, porque o que existia até Lutero, de Lutero para cá, mas foi católica, e aí veio os luteranos, wesleyano e assim por diante, chegou os pentecostais e a mensagem do profeta. Mas é um tempo que as pessoas viveram com o que tinham, não tinha luz suficiente, porque nós tivemos 1000 anos de era das trevas, de 500 a 1500, foi uma era de trevas, era de sofrimento. Você tem que ter alguém que aprenda e que sobressaia. Você já pensou bem no tempo de Lutero? Ele sobressaiu sozinho quando já fazia mais de 1000 anos que não havia um que sobressaísse. Ele sobressaiu sozinho. Ele tomou mais alguns que podia crer na mensagem que ele pregava e abraçou e cantou o Castelo Forte
é o nosso Deus, ele sabia que o nosso Deus tem resultado, tem segurança. Mas ele começou sozinho. Não espera os outros, não, começa você. Não espera fazer a obra na vida da outra pessoa, não. Peça para Deus fazer na sua. O Senhor não muda, eu vou esperar o Senhor mudar a minha mulher, muda eu. Depois que o Senhor me mudar, então passa para a minha mulher, passa para os meus filhos. Mas muda eu primeiro. É tempo perdido que a gente fica na igreja, religiosidade. É vir na igreja, filho. Não leva para o inferno. Você pensa que leva para o céu. Olha as religiões que tem tudo aí hoje, pulando, gritando, cantando. E cantam, e são espirituais, na mentalidade deles, são espirituais. Cantam, rebolam, dançam, faz de tudo. E não tem a palavra, não tem nada de Deus naquilo. Eles pensam que é Deus, eles deveriam pensar que Deus não é sujo como eles. E deveriam pensar, mas eles não pensam nisto. Ele faz uma fila de mulher e os homens passam debaixo das pernas das mulheres, assim, ó, olhando para cima. E depois, isso é igreja, chama isso de Deus. Quer dizer, eles não sabem que é demônio. Agora, eu não falo isso porque eu sou velho, eu prego isso desde os meus 20 anos. A gente é contra a coisa errada desde que aceitou essa mensagem. E eu aceitei essa mensagem, eu tinha 23 anos. A questão é que as pessoas não mudam, elas só são igrejeiras. Hoje é dia de ir na igreja, sábado, hoje é meu dia. Outra assim, hoje é domingo, hoje é meu dia. Eu quero ver mudança de vida. Nós temos pessoas aí que nem na igreja vai, elas ficam lá nos ouvindo distante, e se elas não mudar de vida, não vai adiantar nem comprar computador para assistir o culto. Se a mensagem não faz efeito na sua vida, larga de mão. Oh, pastor, você é doido? Eu tomo um remédio, ele não surte efeito. O médico diz que é 7 dias, ele não surte efeito. Eu vou comprar outro vidro. Eu não. Eu tomo 2, 3 dias, se não fez efeito, acabou. Pode jogar fora. Esse tipo de remédio não presta. Esse tipo de vida que você vive anos e anos e não conserta, não presta. Não vale a pena ter esse tipo de vida. Amém? Bom, a gente precisa de aprender de mim. Aprender de mim, disse Jesus. Então, uma das coisas, vamos mexer aqui um pouquinho na fé primeiro. O tempo é curto, mas vamos mexer aqui na fé. O irmão Brando estava falando assim, o irmão gêmeos para os luteranos, que eram os Zwinglio. Isso é porque nasce no mesmo tempo o avivamento, né? Irmãos gêmeos para os luteranos, os Zwinglio. Creio que ele era absolutamente, simplesmente um homem. Creio que Jesus Cristo era absolutamente, simplesmente um homem. E ele lutou com esta fé. A ciência cristã, que o irmão Brana fala muito nas suas mensagens, diz que ele era um profeta e que ele não era divino. Então a ciência cristã diz que Jesus Cristo era um profeta, que é uma coisa boa, mas que ele não era divino. Então aí errou. A pessoa errou ali. Simplesmente um homem comum, porque se ele não fosse divino, agora escuta bem o irmão Brando dizendo, se ele não fosse divino, já li muito isso para vocês, ele era o maior enganador que o mundo jamais teve. Ele veio na terra para ser divino, misturar a natureza humana com a divina. Se ele não foi divino, ele foi um enganador. E como que eles podem continuar crendo e que ele era apenas um homem? O outro crê que ele era um profeta, mas não era divino. Essa doutrina tem dentro da mensagem que ele não era divino.
E aí estava sendo pregada, homens que andou com a irmã Brana, que escreveu para a irmã Brana que as 7 eras, e cria que ele não era divino, ele era um homem. Doutrina da ciência cristã, dentro da mensagem, eles enfiam dentro da mensagem. Eles não conseguem tomar o remédio da forma correta. Eles têm que inventar um meio. Ele era Deus ou ele não era nada? Isso que eu gosto do profeta. Ou é ou não é. Você tem que tomar essa vida cristã para você. Ou eu sou um cristão ou eu não sou nada. Irmão Brana disse para Billy Paul: filho, se você for um vagabundo, seja um vagabundo correto. Não trabalhe nem um dia. Porque essa é a maneira certa. O vagabundo não trabalha nada, não faz nem um dia. Você ou é cristão ou você não é. Ou você é da mensagem e a mensagem te muda, ou você não é da mensagem e ela não tem nada a ver com a sua vida, com a minha vida. Deixa eu viver sozinho. A mensagem me deixa em paz. Pregações me deixam em paz. Ou ele era divino, ou ele era o maior enganador. A gente sabe que ele era divino. Jesus não era apenas um homem, ele era um homem por fora, mas era Deus por dentro. Isso é o que o fez divino e humano ao mesmo tempo, humano para morrer, verter sangue, e divino para poder perdoar nossos pecados, porque o único que podia olhar diretamente para nós e nos perdoar era ele, Deus. Mas só tinha que ser através do sangue. Mas Deus é espírito, não pode verter sangue. Então ele gerou um corpo, e esse corpo morreu, sangrou, e ele apagou o nosso pecado com o seu próprio sangue. Ele era Deus ou ele não era nada? Ele era divino, ele era a deidade, ele mesmo feito carne no nosso meio, na pessoa do Filho de Deus. Certamente isto era o que ele era. Eu gostei de uma expressão do irmão Brana, deixa eu ver se eu encontro aqui. 144. Estou lendo A Semente da Divergência. Mensagem muito boa. A Semente da Divergência. 144. Olha para você ver. É a única forma das pessoas receberem Deus. Irmão Brana fala daquela mulher que tocou na orla de Jesus. Aí ele diz aqui: isso é tudo. Ela me tocando não significa nada, mas ela toca em Jesus através de mim. Certo? Ela toca em Jesus através de mim. Tocar em mim não adianta nada, mas ela toca em Jesus através de mim. Ela escuta a mensagem, ela crê naquela mensagem, então ela está tocando em Jesus através de mim. Isso é importante. Foi assim que aquela mulher tocou em Deus através de Jesus. Para tocar em Deus, você não podia tocar porque Deus é espírito, enche os céus e a terra. Como que eu faço para tocar em Deus? Deus pegou e disse: eu sou Jesus, eu sou o Filho, toca nele que você está tocando em mim. É isto, e que as pessoas não aprendem. E ela tocando não significa nada, mas ela toca em Jesus através de mim. Foi assim que aquela mulher tocou em Deus através de Jesus. Agora você ouve o irmão Brana através das fitas, através dos CDs, e pode não resultar em nada. Agora você quer tocar na mensagem do irmão Brana? Escuta a mim. Ele falou: não, você quer aparecer. Não, tem que ter alguém. Tem que ter alguém que você toca para poder saber o resultado. Para tocar em Deus. Eu vou tocar em Deus, mas Deus é espírito.
Então aqui está Jesus, e Jesus e o Pai é um só. Então a mulher tocou em Deus através de Jesus. A doente tocou em Jesus através do irmão Brana. Agora, você quer ouvir a mensagem que o irmão Brana pregou? Não é com gente que andou com ele. Deus mandou ele guardar essas mensagens naqueles barris que eram legumes, é uma alimentação que seria usada no final. Agora você tem que tocar. O irmão Brana, ele partiu. Você não pode tocar no corpo do irmão Brana, ele partiu. Você toca na mensagem do irmão Brana, mas tem tanta gente falando da mensagem do irmão Brana, mas sempre tem que ter uma pessoa na qual você pode saber que ela está expressando aquela mensagem da forma correta. Como aquela mulher soube que aquele Jesus era o meio dela tocar em Deus, que aquele Brana era o meio de tocar em Jesus, e que ouvir a mensagem de João é o único meio de você saber o que foi Brana. Você saber a mensagem que o William Brana pregou, a terceira etapa. O único que pode é João. Então a gente tem que pedir: Senhor, manifesta esse João. Agora João manifesta e você diz: eu creio em João. Você crê em Deus? Por que você não anda como Jesus diz: aprendei de mim? Você crê em Brana? Por que você não anda como Brana ensinou? Agora você diz que crê em mim, por que não anda? Eu tenho tido passos que vocês não podem acompanhar. Tenho feito eu coisas erradas que vocês não podem acompanhar, porque se eu fizer, vocês não vão me acompanhar. Mas a nossa mudança de vida, como que as pessoas mudam, olhando para nós, a forma que nós temos sido mudados, então as outras pessoas dizem: aquilo ali é de Deus, eu vou tocar naquele lugar, eu vou ouvir aquela mensagem. Irmãos, não adianta nem você dar o meu CD para as pessoas, não adianta. Se você der o meu CD para as pessoas e agir de uma forma errada, as pessoas dizem: ih, lá na igreja desse homem, dessa mulher aí, não está com nada. E você deu um CD meu, mas você deu um testemunho errado, você viveu de uma forma errada, você agiu errado. Você age errado com o seu marido diante dos outros, você age errado com a sua esposa diante dos outros, você age errado com o seu irmão, com a sua irmã diante dos outros. Nós queremos, eu aprendi de Jesus. Quanto é que você aprendeu de Jesus? Jesus apanhou, ele não bateu, ele apanhou. Por que não aprende com ele? Mudança de vida, a gente só vê na igreja, igrejeiros, lisadores de banco. Agora, hoje o povo gosta da internet, porque não lisa banco, lisa a casa deles mesmos, o sofá deles. Mas o que adianta você ter a internet ouvindo nós pregar e você não muda de vida? Mulher, você só dá mau exemplo, mau testemunho para si, para seu marido, para suas filhas. Homem, você ouve a mensagem, mas só dá mau exemplo lá na sua casa, para sua esposa, para seus filhos, para seu patrão, para sua patroa. Que exemplo você está dando de cristianismo? Que os outros podem crer em você? Ou nós somos como, irmão Brana diz, o mulo é bom de carpideira, bom de trabalho, mas não tem semente. Pelo amor de Deus, nenhum de nós pode ser desse jeito. Eu não posso sair pregando, já vou sair essa semana outra vez, já vou pregar lá para o sul. Que resultado tem se eu vou e vou pregar a mensagem se eu não vivo essa mensagem? O que adianta eu fazer esse esforço? O que adianta a luta? O que adianta você estar na igreja se você não faz a coisa certa, se não age direito, se não muda de natureza?
Você pensa que é Deus que tem que chegar e mudar a sua natureza. Se você não der lugar para Ele, Ele não faz nada. Deus trabalha através do livre-arbítrio. Eu tenho que sentir minha desgraça, eu tenho que sentir que eu peco, eu tenho que sentir que eu faço coisa errada, para eu chegar a Ele. O Senhor me conserta, tira esse demônio de mim, tira essa agitação, tira essa coisa errada da minha vida, dá-me a calma do seu espírito. O que Jesus fez? Mar, aquieta-te. Tu ficou calmo, o barco serenamente. Ele estava usando, o mar ouviu a voz dele, a tempestade escutou a voz dele. Por quê? Porque o mar foi ele quem fez, ouviu a voz dele. O que aconteceu no mar? A tempestade entrou, Satanás entrou e fez ondas grandes para poder destruir o barco. Mas ele era o Criador, ele provou, acordou, limpou os olhos, tirou as remelas. Não, Deus não era, tinha sim, tirava as remelas. O que foi, Pedro? Não te dá que pereçamos? O que é que você quer? Olha, e o barco como que estava? Ele chegou ali, simplesmente olhou. Vento, aquieta-te, mar, acalma-te. A Bíblia diz, e houve grande bonança. Sabe que você e eu precisamos de um Deus desse? Não do lado de fora, mas dentro do barco. Dentro do barco. Ele estava dentro do barco, ele tem que estar dentro de mim, ele tem que estar dentro de você, para ele poder agir, falar. E você dizer, pai, eu estou cansado de vir na igreja, estou cansado de escutar mensagem e eu não mudo. Dá-me graça, me ensina o que eu tenho que fazer. Ele vai dizer, ceda seus direitos a mim, dá-me sua vida, deixa eu trabalhar em você, reconheça os seus pecados, reconheça que você não tem nada, reconheça que todo o seu trabalho físico é em vão. Amém. Então, como é bom estas coisas, né? É bom a gente saber como Deus toca em nós. 86 desta mensagem, a semente da divergência, os médicos. Agora, como você consegue o ópio? Você obtém o ópio quando você toma um lírio e o espreme, e dali você obtém o ópio. Agora, quem era esse lírio? Jesus, o lírio do vale. Tá bom, ele foi espremido. Valeu alguma coisa para você? Para mim? O que adiantou então ele ser espremido? E espreme o lírio e obtém-se o ópio, o calmante, o tranquilizante. Eu já disse isso para vocês, eu tive um tempo que eu sofri por volta de 1980 com uma depressão, fui internado e me dava aquelas injeções de 20 assim, ó. Mas eu ficava do mesmo jeito, me batia o corpo, e estava em si, mas o corpo agitado. Mas quando a enfermeira chegou com a injeçãozinha pequenininha assim, o Osmar dormiu. Cada vez que me dava crise, eles vinham com aquela grande, falei, não tem aquela pequenininha? Eu sei que ela tem resultado. Estou falando de uma coisa que eu já usei, certo? Doente. E o médico receitava aquilo, e aquilo me acalmava. Estou vivo até hoje, desde 1980, ó. Já pensou? É muita vida. Desejo de recuperar. Tem desejo de recuperar. Você toma o remédio, aplica a injeção, está certo. As pessoas querem aplicar droga hoje.
Por isso que eles viram umas drogas. Porque eles querem aplicar droga para poder vencer a alucinação do dia. Então, toma droga, aplicam-se drogas. Toma o ópio, pega o ópio, o lírio do vale, Jesus Cristo. A estrela que foi esmagada, me perdoe, o lírio que foi esmagado, a estrela da manhã. Ele é tudo. Ele é bússola, estrela da manhã. Ele é lírio, ele é um ópio, ele é uma rosa de Saron. Ele é o preferido entre 10 milhares. Não parece que você recebeu ele. Que se você receber ele, você fica sossegada, descansados em Deus. Mas não fica. A gente vem na igreja, mas a gente não muda. A igreja tornou uma sala para reunião de sociedades. E os seus sócios estão todos aí. A igreja se tornou uma loja, como o profeta disse. Se você não tem ido à igreja, você vai na loja fulana. Não vou expressar o nome delas, não. Você vai na loja. Porque a pessoa não dá valor à mensagem. Vem na igreja, o que você quer ouvir aqui? Você tem que vir aqui para ouvir uma coisa que vai te consertar. E eu preciso ser corrigido. Eu tenho que ouvir uma mensagem que me corrija. Não adianta nada eu te corrigir e ter o mesmo defeito. Você prega contra roubar, diz Paulo, e rouba. Como que pode continuar ainda essa vida? Cai em si, pelo amor de Deus, cai em si. Cada membro do meu ministério, será que vocês pararam de ouvir e viver a mensagem? O que é só escuta, entra no ouvido, sai do outro? Cadê a mudança de vida? A mudança de vida tem que ser vista em casa. Marido e mulher tem que ver a mudança de vida. Não é lá fora, não. Aí começa dentro de casa. Porque os casamentos não dão certo? Porque dentro de casa eles não começam a mudança de vida. Deixar Deus trabalhar neles. Mas trabalha em mim, Senhor. Mete o seu ópio em mim aqui e faz eu acalmar. Pessoas que vivem alucinadas, loucas, agem como loucos e não são loucos. É porque sai do sério, sai do real. Os médicos usam em seus laboratórios, toma um homem que é nervoso e frustrado, ou uma mulher quando ela está histérica, o médico toma um pouquinho de ópio do lírio e coloca isso em seu braço, e na veia em algum lugar, e eles se aquietam. Está tudo terminado por um tempo, só que depois o profeta diz, depois aquilo volta outra vez, aquilo desfaz, e a pessoa está do mesmo jeito. Então as pessoas vêm na igreja, elas escutam a mensagem, mas elas não deixam aquilo trabalhar nelas para uma mudança de vida eterna. Por isso, irmãos, se você vive bem aqui com o seu irmão, você quer viver bem com o seu irmão, você quer ir para a eternidade, quer que ele vá, mas se você não vive bem aqui com o seu irmão, com a sua irmã, diz, olha, quero que isso aí vai para onde eu vou, não. Na verdade, você vai para o inferno, então é bom que ele não vá também, não. A pessoa não cai em si. Olha a forma de vida, olha o testemunho que a gente dá no trabalho. Vocês me desculpem, mas na verdade eu já conheci gente que falava baixo e fez um erro alto. Mas muitas vezes nós falamos alto e fazemos erro como montanhas. E sabe o que precisa? Uma mensagem como de João Batista: os montes serão aplanados, os outeiros
os vales serão aterrados. É uma mensagem que conserta. O que é grande fica pequeno, o que é pequeno iguala ao outro. Foi para isso a mensagem de João. Agora vem a mensagem de William Branham nos preparando. Agora eu saio aí dizendo, irmãos, olha, eu tenho terceira etapa, aleluia, eu creio nos 7 trovões. Ei, glória! E a vida mudou? Não, então não adiantou nada. Nem o glória seu valeu. Tem hora que é bom porque a pessoa nem glorificar, glorifica. Nem dá valor à mensagem. Escuta a mensagem, mas não valoriza a mensagem. E a gente está precisando de Deus entrar em cena e mudar a gente. Mudar a gente mesmo. Senão não vai adiantar. A criança estuda, e você vê, não vai para frente. Essa criança não vai para frente. Como é que vai gastar? Como você vai pagar uma faculdade para um filho que não estuda? Como Deus vai dar 7 trovões? Para quem não conhece o ABC da vida, primeiro tem que ter o ABC da vida. Sabe o que é viver no céu? É viver bem aqui com todo mundo. Viver bem. Tem gente que não vale uma picada de fumo, como eles dizem. Mas você vive bem com aquela pessoa. Fala o que é correto, fala só o que precisa. Tem gente que não dá certo com ninguém, porque fala demais. Se falasse só o que precisa, ia dar certo. Mas fala demais, faz a coisa fora de ordem, você não vai dar certo com ninguém. Pede, Senhor, muda a minha vida. Eu não quero que o Senhor venha mudar a minha família, não, muda eu primeiro, muda a minha vida. Faça eu reconhecedor de tudo que o Senhor fez, de tudo que meu irmão faz por mim, minha irmã faz por mim, a minha família faz por mim, faz eu reconhecer. Faz eu reconhecer, não é eu achar que eu estou fazendo, não. Eu quero reconhecer o que os outros fazem por mim. Eu estou conversando com gente agora que não tem esse reconhecimento. E eu não posso dizer, irmã, você não reconhece, irmão, você não reconhece. Eu só posso pregar. Mas a pessoa não reconhece o que é feito por ela. E assim vai na fé, você prega. Eu não quero que ninguém viva a vida santa para mim. Vocês não é meu, vocês é de Deus. É Deus que quer a sua vida santa, a sua vida limpa. E eu quero andar com você também, para viver a mesma vida, aquele tipo de vida limpa. Vai dizer, Senhor, me limpa, tira esse mal de mim. Estou terminando. 89, semente da divergência. Deus tem o seu armazém cheio de ópio nesta noite. Se você tiver uma vida meio histérica, louca, venha, toma um golinho deste ópio. Mostre que você escutar uma mensagem é suficiente. Faz como aquelas mulheres na Índia, parece que foi na Índia que o irmão Branham foi pregar, e elas estavam nuas. Da cintura para cima estavam nuas. E o irmão Branham foi pregar, e quando o irmão Branham começou a pregar, elas começaram a cruzar os braços, porque não tinha roupa para cobrir seus seios. Foi 1 minuto de mensagem. A vida inteira pregando para elas, não, 1 minuto de mensagem. Faça assim, que a mensagem que se prega, em 1 minuto ela muda a sua vida, porque a mensagem não é minha, não sou eu, a mensagem é Deus que quer essa mudança. Diga-se, Deus, muda a minha natureza. Se o Senhor não muda a minha natureza, então eu não posso nem casar.
O rapaz e a moça, tem que pensar nisso. Vocês não pensam que vocês são bonzinhos, não. Que todas as pessoas boas, elas têm algo que reage dentro delas. Vocês não são mortos. Vocês têm que saber que não é fácil uma mulher aguentar vocês. E não é fácil um homem suportar vocês, moças. Onde você estiver me ouvindo, peça a Deus, Senhor, me muda. Me muda. Quer casamento, mas você tem que sustentar o casamento. Você tem que sempre estar repondo as coisas, os desgastes do casamento, do dia a dia. Tem um desgaste. O casamento vai desgastando. Chega uma hora, divórcio. Desgastou tudo. Então você tem que ir repondo. Aqui falta um pouco de amor, um pouco de tranquilidade. Está faltando mais um pouquinho aqui de Deus, um pouquinho da minha dedicação. Eu vou repondo aquilo. Aí o lar pode voltar, a casa pode voltar, a família pode voltar, o crente na igreja pode voltar. Quando nós mesmos na igreja aprendemos a tratar os outros, que você quer ver ninguém gostar de vir aqui, é se encontrar diáconos que não sabem nem tratar vocês, não sabem tratar um visitante. Mas quando sabe tratar, aquilo vai fluir na pessoa. Algo vai nascer dentro dela. Aqui é um bom lugar para eu vir, é um bom lugar para trazer minha família. E quando eu penso no que tem acontecido hoje, meu Deus do céu, como que você vai conseguir trazer uma moça para o seu casamento? Um rapaz para o seu casamento? Como? O que pensa só em sexo? Esse negócio de abraço e beijo acaba depressa, acaba logo. Isso acaba. Sexo também acaba logo. Você pensa que isso daí vai? Não vão valorizar mais depois que casa. É só enquanto estão jovens é que estão valorizando. E pensa no casamento, e pensa em sexo. Depois que casa, só tem que continuar só pensando. Não pense que vai ter o que você quer. E aí repor aquilo. Paciência. Esperar no tempo certo para aquilo ali. As naturezas das pessoas são ruins. Muitos de nós somos bons, sabe por quê? Estamos na igreja aqui, ó. Olha assim, glória. Gente boa demais, tu quietinho. Vai em casa. Escuta o que ele fala em casa, o que ela fala em casa. Para um pouquinho, veja a reação dentro do lar. Eu pensava que era diferente. Não, somos humanos. Tem aqueles momentos difíceis dentro de casa. Mas você tem que ter uma forma de repor aquilo, aquele amor, aquela dedicação, para ficar bom um com o outro, para ficar bem, para viver bem, e nós, os irmãos, vivermos bem. O que falta é essa dedicação. A gente tem gente nos ouvindo aí por toda parte. O que adianta se eles não vão mudar? Tem mulheres que escutam, mas elas não ficam sem chegar perto do espelho e fazer um biquinho e tirar uma foto sensual para pôr no Face. Por que ela tem que fazer biquinho? Por que ela tem que chegar lá e puxar a alça da blusa? Por que aquele rachado que está na saia, ela põe a perna diferente? Demônios. Em quem? Nos crentes. Não é no mundo não, irmão. O mundo é cão engolindo cão. O problema é as crentes. Vai na cama e tira uma foto sensual na cama. Não precisa estar sem roupa não. Não precisa estar sem roupa. Tira uma foto sensual na cama e põe lá para o público ver. Você não tem vergonha.
E depois diz, eu escuto a mensagem, eu creio no profeta, ou eu creio até em João. Até o diabo crê em João. Não consegue tirar uma coisa normal, moral, uma foto moral com marido e mulher, ou você sozinho, uma foto moral, uma coisa que presta, o que você é. Mas tem que tirar uma sensual, que é diabólica. Isso aí, crente. Quando é que vão aprender? Não sei. Já ouviram, e a coisa está lá. Fica do mesmo jeito. Não mudam. Tem gente que não muda. Você fala, minha irmã, muda seu gênio. Meu irmão, muda seu gênio. Você tem que mudar. Não é por causa de uma pessoa que hoje que eu estou falando, não. Você tem que mudar. É verdade. Você tem que mudar. Todo mundo tem que mudar. Muda seu gênio. Muda a sua maneira de agir. A forma que você está agindo dentro da sua casa não está certo. Com o seu marido, com a sua mulher. Não está certa a forma que você age até com o seu patrão. Você quer mandar nele. Você está vivendo porque ele te paga. Seja agradecido. Faça o seu trabalho. Seja normal. Tome esse ópio que Deus dá para nós, para tranquilizar-nos, para nós podermos saber trabalhar direito, viver direito, agir com as pessoas de uma forma correta. O QI das pessoas, pelo menos a minha forma de detectar o QI das pessoas, é ver como elas fazem no mundo. São estúpidas. O QI é baixo. Quociente de inteligência, capacidade de entender. Você pode pregar, prosapia para todo lado. Alto. Uma coisa que você pode falar só como a secretária trabalha lá. Já pensou a secretária? Alô? Alô, você nem percebe, conversando, suavidade, ninguém coloca esse estúpido, essa estúpida no telefone. E a forma correta é a ordem no falar, maneira de falar, no meio das pessoas. Tem gente que faz algazarra, tem gente que gosta de briga. Não tem? A hora que o vizinho estiver brigando, não sai lá fora para ver, não. Você pode levar um tiro. Alguém vai, o vizinho está brigando, vem ajudar. Eu? Talvez eu seja um covarde. Eu? Não vou lá, não. Quem arrumou a briga? Foi o vizinho? Eu? Vou lá, não. Meu filho fez uma coisa errada, o vizinho lá, o menino do vizinho bateu nele, fez isso, fez aquilo. Vou lá discutir com o vizinho. Eu vou bater mais no meu menino. Quem está errado é ele aqui. Se ele viver direito, não faz a coisa errada lá fora. Tem que viver direito, agir direito. Aí quando você é tomado por um bandido ou qualquer outra coisa aí que te massacra, é diferente. Mas você tem procurado viver uma vida honesta, uma vida correta. É o que tem que fazer. Não há tempo mais, irmãos. Ser assistente de igreja. Eu vou no culto. Você não vai. Está te mudando? Não está. Se eles percebessem que cantar os hinos bonitos não muda a gente. Entende? Eu escuto alguns hinos aí, mesmo dos irmãos que eu gosto, Samuel, Daniel e Samuel, né? Eu gosto de alguns hinos deles. Que mexe, eu choro mesmo. É bom, gostoso. A letra é boa. Tem hora que as guitarras não prestam. Esse negócio de guitarra eu vou te falar. Se pudesse pôr fogo em tudo. Um violãozinho bem tocado. Mas guitarra foi feito para rock, isso é um demônio também.
Que as pessoas não sabem tocar aquele trem. Se soubesse tocar. Mas se fosse para tocar uma guitarra bem tocada, como toca um violão, então não precisava de ser guitarra. O violão mesmo servia. Eu sei que tem por aí, tem uns irmãos que gostam de guitarra. Eu falei, pastor, agora você me estragou a noite. Fica a sua guitarra, continua com a sua guitarra. Fica falando alto assim à toa. Mas você crê nessas coisas, gosta disso daí. Então tem que ser normal. Se as pessoas pudessem perceber os bons hinos cantados, uma coisa normal. O viver em casa, o viver com as pessoas, um viver amável. Por que vive mal com as pessoas? William Branham dominava abelhas através do amor. Abelhas africanas, abelhas que iam o matar. Ele pedia perdão para o touro. Disse, me desculpa, entrei no seu terreno. Oração de louco, parece. Entender, eu entrei no seu terreno, você tem direito de me dar uma chifrada, aqui uma cabeçada. E a hora que o boi veio, chegou, ajoelhou perto dele. Amor. Amor. Lá no princípio, quando ele era menino, carregou a carteira. Eu vou matar aquele menino que me chamou de gorducho e me bateu. Quando ele era menino. Pode mudar a natureza? Pode. Branham tinha a natureza mudada. Mas de menino, aí esperou numa noite lá que os meninos veio, nós vamos pegar aquele gorduchinho de Kentucky, nós vamos acabar com ele. Ele pulou no trilho assim, e com a Winchester por lá dele, quem quer morrer primeiro para não ver o outro morrer? Só via meninos esticando, né? Porque como menino tinha uma natureza ruim, mas depois de grande, era dominada. Quando a mulher diz, vocês americanos são os atrevidos, entram na roça dos outros sem pedir. Ele diz, se fosse há anos atrás a coisa seria diferente. Mas conversou com ela, mostrou para ela que não era assim, que ele tinha pedido para o marido dela, mas se o marido dela não manda em casa, ele não tinha culpa. Aí você pede para o marido, mas quem manda em casa é a mulher. E tem hora que você fala com a mulher, mas o homem é tão mau, que não trabalha com amor, com dedicação. Os lares estão assim, as igrejas estão assim, os irmãos, entre irmãos. Já viu as brigas de família, as brigas entre irmãos? É a mesma coisa das nossas brigas aqui também, entre famílias cristãs, entre irmãos. De vir na igreja, talvez não me dou com a fulano de tal, com o Beltrano, já fico olhando de travesso. Por que não muda de vida? Por que não age direito um com o outro? Deus aplica seu grande ópio na nossa vida para poder provocar um adormecimento, para nós saber falar, saber cantar, saber ouvir, saber resolver problemas entre irmãs, entre irmãos. Ajuda esse povo, Pai. Do contrário, se não há uma mudança de vida, uma mudança de natureza, as pessoas se perdem, elas estão indo passos largos para o inferno, achando que estão indo para o céu. E muitos, no nome de Deus, no nome de Branham, no nome de João, eles estão se perdendo. Eu rogo ao Senhor que tranquilize cada um de nós, que use a sua palavra para poder aplicar em nós uma vida diferente, uma vida de amor, uma vida de contato espiritual, que sente bem um com o outro. Ajuda-nos mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tira a raiva, o ódio, o mal dos corações. Não deixa que estas coisas entrem em nós, Senhor, mas tira isso de nós. Se existe, afasta essas coisas de nós. Tira a brutalidade de nós, a forma brusca de falar que entristece o irmão, a irmã. Faça
Faça nós reconhecermos nossos defeitos, nossas falhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Senhor, neste momento eu te agradeço por estar aqui. Depois de 40 anos no deserto, a igreja pode ouvir que estamos nessa terra prometida, onde mana leite e mel. Se estamos nesta terra abençoada, é porque tu és fiel. Com Josué possuímos essa terra, expulsamos todos os gigantes, porque a promessa para os eleitos desse dia, que a terra é nossa. Eu quero comer dos frutos desta terra. Tudo que foi plantado é abençoado, pois já vencemos a guerra. Eu quero comer 7 selos revelados, a mensagem de um só homem, também um novo nome. Hoje é o que Deus tem nos dado. Plantou os 7 selos revelados por inspiração. Hoje a esposa está colhendo um novo nome por revelação. Quando João comeu o livrinho aberto, foi doce como mel. As evidências desta terra prometida que desceu do céu. Com Josué possuímos essa terra, expulsamos todos os gigantes, porque a promessa para os eleitos desse dia, que a terra é nossa. Eu quero comer dos frutos desta terra. Tudo que foi plantado é abençoado, pois já vencemos a guerra. Eu quero comer 7 selos revelados, a mensagem de um só homem, também um novo nome. Hoje é o que Deus tem nos dado. Hoje é o que Deus tem nos dado.